Hoje nós vamos falar sobre aprender a viver. Quem quer aprender a viver? Estamos aprendendo, amém? Aleluia. E eu estava lendo Filipenses, eu gosto muito de Filipenses. Eu gosto de todas as cartas, né? Cada uma por um momento. E Filipenses fala de alegria. Se você está triste, queridos, leia Filipenses. Agora, Filipenses é tão interessante que Paulo preso, e ele escreve lá aos filipenses: alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, se alegre. Olha, pensa naquilo que é bom, naquilo que é agradável. Se existe alguma virtude, se existe algum louvor, escolha no que você vai pensar. Não fica meditando no seu problema. E Paulo ali preso, e falando isso, se alegre. Olha só Deus permite isso na nossa vida, amém? Só Deus nos capacita para viver dessa forma. E lá em Filipenses 4, Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Aleluia. Eu aprendi. Então, se Paulo aprendeu, nós podemos aprender, amém? Fala assim: eu posso aprender a viver contente em qualquer situação. Amém, queridos? Não é sua conta bancária. Ai, por que falou de conta? Porque você pode estar contente em qualquer situação. Amém, queridos? Não que você não vai resolver os seus problemas, vai pedir direção a Deus e vai resolver. Mas essas coisas não vão viver atribulando você, atormentando você. Estamos aqui, a maioria, crente, amém? Então, a ministração já começou mudando, né? Deu para perceber. E a gente vai caminhar um pouco sobre o que Deus, de fato, fez na nossa vida, o que é essa salvação. Porque, assim, eu não sei você, mas quando eu era bem jovem, e eu já tinha ouvido falar de Jesus, e eu falava assim: mas quando eu estiver bem velha, quando eu estiver, assim, com o pé na cova, eu aceito Jesus, porque eu quero ir para o céu. Isso eu pensava. Acho que ninguém nunca pensou assim, ninguém foi carnal a esse ponto. E aí eu falava assim: quando eu estiver bem velha, primeiro vou curtir a vida. Mas eu nem experimentei tantas coisas do mundo assim, e o mundo, em vez de eu curtir a vida, o mundo me curtiu, por assim dizer. E aí eu percebi que eu precisava de Deus. E eu corri para o Senhor. E aí eu fui aprendendo que salvação não é somente um dia morrer e ir para o céu, que nós vivemos salvos aqui na terra, que nós vivemos acima da média, nós podemos viver acima da média. Existe outra corrente que pensa assim: eu vou para a igreja, não fala nem aceitar Jesus. Eu vou para a igreja porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser abençoado, eu quero ter as coisas. Eu quero, de repente, todo mundo que entra para a igreja tem um carro. Todo mundo compra casa. De fato, o Senhor tem prazer na nossa prosperidade, queridos. Como nós oramos aqui, o Senhor nos entregou Jesus e, junto com Ele, todas as coisas. Aquilo que é necessário para você viver, com certeza o Senhor vai providenciar. Ele é o nosso Jeová Jiré. Mas a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso foco não são as coisas. É a eternidade. Amém, queridos? Eu queria ler também aqui, me veio esse texto na memória. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias 12. Jeremias, ele vai ali conversando com Deus e ele diz assim, Jeremias 12, verso 1, ele vai contando, né? Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante do Senhor, diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera
E talvez muitos façam essa pergunta: eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa errada e prosperando, e eu estou aqui servindo ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel ao Senhor, e as coisas, de repente, não estão dando certo na minha vida. Por quê, Senhor? Eu já fiz essa pergunta também. E aí você olha para o lado, olha para o outro, e vê pessoas aos nossos olhos, aos olhos naturais, prosperando, mas a gente sabe que prosperidade, queridos, é muito mais que dinheiro. É viver uma vida plena. Porque, como a gente costuma dizer, é o Igor, né, que sempre fala isso, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Então, assim, a gente não é contra o dinheiro, não, queridos. A gente não é contra, não. Mas ele não é o nosso foco. Esses dias, vendo, né, que passa lá no Facebook, no TikTok, sei lá, no feed lá, algumas entrevistas antigas. Passou uma entrevista de um cantor, se você é da década dos 80, 90, sabe quem é, que disse assim: eu abomino a igreja, porque a igreja só quer dinheiro, só pensa em dinheiro. Que igreja? Que visão de igreja que ele tem? Essa pessoa já partiu. Para onde? Não sabemos. A gente não está aqui para jogar ninguém no inferno, amém, queridos? Mas que visão é essa? Nós não pensamos só em dinheiro. Nós não somos contra o dinheiro, mas ele não é o nosso dono. Ele não é o nosso Deus. E a gente tem que ter cuidado, queridos, para quando as coisas, de repente, não estiverem tão favoráveis, como a gente falou aqui, na nossa conta bancária, no nosso cartão de crédito, no nosso emprego, no nosso salário, para a gente não mudar. Amém. Sabe? O crente, ele não tem que mudar de acordo com as circunstâncias. Nós cantamos aqui que não somos guiados por circunstâncias, que a circunstância não vai roubar a nossa fé. Mas, às vezes, acontece da gente passar por uma circunstância e a gente muda. E muda até com as pessoas que a gente ama. E muda até com a igreja. E muda até com Deus. Amém? Deus está falando, hein, gente? Amém? E aí, o Jeremias, ele vai questionar isso. Agora, a resposta de Deus, e se você continuar lendo, ele vai fazendo lá, né, a sua... E ele está certo, ele está conversando com o Senhor. E Deus responde. Quando a gente conversa, Deus responde. Agora, as respostas de Deus, por isso que eu falo, eu me divirto com a Bíblia, gente. Ou eu choro ou eu rio. Porque aí Deus responde para Jeremias. Ele responde assim: Jeremias, se você cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? O que o Senhor está dizendo para Jeremias aqui? Está ruim, Jeremias, mas vai piorar. Vai piorar, queridos, não é aqui, ele está falando no contexto de Israel. Israel está rebelde. E aí, as perseguições, porque Jeremias era perseguido por aquilo que ele pregava. Ninguém queria ouvir, Israel não queria ouvir, Israel estava desviado. Por isso que, se a gente continuar lendo, Israel vai ser levado para a Babilônia, nesse contexto que entra Daniel, lembra lá toda a história, deixa isso para o André. Vai ser escravo por causa da sua desobediência. Mas, queridos, vamos falar aqui de nós. Nós estamos num tempo também onde muitas pessoas não querem ouvir a palavra. A gente está pregando, e muitos querem ouvir, né? Estão correndo para o Senhor, estão aproveitando as últimas gotas, aproveitando os últimos minutos. Nós estamos nas últimas horas, nos últimos minutos que antecedem ao arrebatamento. Amém? Então, a igreja, ela vai ser, sim, arrebatada. Jesus está voltando. E todo aquele que confessou Jesus como Salvador da sua vida, que foi salvo, será arrebatado. Os que não foram, a gente sabe, vai ficar, infelizmente, no tempo da grande tribulação. Vai passar por tribulação. E aí, queridos, a gente tem que ter cuidado. Amém?
Porque a gente está muito acostumado, nós crentes dessa época, onde antigamente os crentes eram muito perseguidos, eram muito mal falados, era aquele povo jeca, era aquele povo que não tinha instrução. Recentemente eu estive numa igreja e a esposa do pastor falou para mim assim, uma pessoa perguntou assim, na sua igreja tem pessoas formadas? Então, as pessoas têm uma visão que na igreja é um bando de pessoas ignorantes, que não pensa, que não tem capacidade de fazer uma faculdade, como na verdade não, amém? Independente de ter feito, muitos aqui fizeram, mas independente de ter feito ou não, nós temos a sabedoria do Senhor, nós temos a palavra, lê os livros, nós temos um vocabulário bonito, não é? Nós sabemos falar melhor, tudo isso a palavra vai nos ensinando, a convivência com os irmãos vai nos ensinando também, não é? Mas, olha só o pensamento. Então, antigamente, a igreja era vista dessa forma, foi mudando. E aí, de repente, agora ser crente, como a gente dizia uns anos atrás, agora, de repente, virou um luxo. Ser crente é um luxo, olha. E aí você vê pessoas famosas crentes, pessoas ricas crentes, pessoas ali na internet dizendo, eu sou crente. E aí, de repente, a coisa começou a apertar. Você percebe que as coisas estão apertando. E aí a igreja começa a ser perseguida, porque a igreja, de repente, tem um monte de adjetivos, os quais não são verdadeiros. A igreja é homofóbica, a igreja é machista, a igreja é um monte de ista e um monte de óbico. E aí as coisas começaram a apertar de novo, não é verdade? E aí, nós que estamos aqui, queridos, se a gente está se cansando agora, nesse tempo, imagine quando piorar. Amém? E não é se vai piorar, não. Vai piorar. Mas Ele é o nosso Jeová Jiré. Ele é o nosso provedor. O Senhor cuida de nós. Nós não estamos fazendo nada para nós mesmos. Nós somos, como diz aquele livro, movidos pela eternidade. Todo crente tem que ler aquele livro. Muda a sua vida, muda a sua mentalidade. Quando você vai fazer qualquer coisa, você pensa que, assim, o que isso vai vai fazer eu levar, vai contribuir para eu levar para a eternidade, para apresentar. Todos nós, queridos, vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Até os crentes, não para condenação, não para ser jogado no inferno, mas, como a gente tem falado muito aqui nos últimos dias sobre isso, todo ministro que sobe aqui fala, Karine foi falar do amor e falou sobre movidos pela eternidade, né? Todo mundo fala sobre isso porque nós estamos nos últimos tempos. E nós temos que focar mais e mais na eternidade, amém? Mais e mais. E, queridos, a gente está falando de aprender a viver. E a gente está aí nesse tempo onde o mundo celebra o carnaval, né? Assim, a festa da carne. E as pessoas passam, às vezes, meses, anos, o ano inteiro, né? Se programando para esse momento onde vai ter uma alegria. Mas a gente sabe, se você já esteve lá, você sabe que essa alegria é uma alegria falsa. Que você ri por dentro, mas por fora, mas por dentro você está sangrando. Que você precisa sempre de uma dose, de uma bebida, de alguma coisa para alegrar. E deixa eu beber de novo, para sentir aquela sensação de novo de estar alegre, de estar feliz, porque eu preciso estar alegre, eu preciso estar feliz. E, de fato, o Senhor nos criou para sermos felizes. E, por isso, nós sentimos falta dessa alegria, mas essa alegria só Ele pode nos dar. E essa alegria não é guiada ou medida por situações, por circunstâncias. Ela não vem de acordo com as circunstâncias, ela está conosco em todo o tempo. Amém? Ela está conosco dentro de nós em todo o tempo. Ah, mas eu conheço os crentes que o irmão Giló. Eu conheço o irmão Giló. Eu conheço o irmão que foi, ou a irmã
que parece que foi batizada no suco de limão. O que aconteceu com essa pessoa? Porque ela não está... Se ela... Conhece alguém assim? Eu conheço. Nem vou falar. Às vezes a gente bota uns vulgos assim, ó, aquele irmão meio giló, aquela irmã limão. Mas olha só, por que as pessoas vivem dessa forma, mesmo tendo experimentado? E aí você que está aqui, talvez, nos visitando, não seja... Está falando tudo isso, mas eu conheço uns crentes chatos, uns crentes giló, uns crentes amargo, azedo. Por quê? Porque essa pessoa ainda não amadureceu espiritualmente. Todos nós, queridos, estamos no processo de amadurecimento. Nós nascemos de novo, ou seja, aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida e estamos amadurecendo, mudando essa mente velha aqui, ó. Essa mente velha aqui precisa ser transformada. Glória a Deus. Vou fazer uma brincadeira aqui. Vem Jailson, Rafael e Val. Deus criou o homem, amém? O homem, nós já sabemos, o ser humano é espírito, o espírito é o Val. Espírito é o Val. Possui uma alma e habita um corpo grandão aí, ó. Então, queridos, quando Deus criou o homem, o ser humano, como foi? Val vai lá para frente, troca de lugar com Rafael. O homem tinha a luz de Deus. Amém? Pega uma lanterna aí, Val. Pega uma lanterna aí, com sua aí. Esse aqui é o espírito. O espírito, ele guiava a carreira aqui, ó. O ser humano era um só. A alma é lerda assim, sabe? Ela vai para onde? Vai. E o corpo. E aí vai o espírito com a luz de Deus, guiando a galera. Vai lá. E aí o ser humano andava feliz, olha só, pleno, alegre. Mas aí nasceu o pecado. O homem pecou. A luz de Deus apagou dentro do homem. O espírito morreu e foi lá para trás. E aí a carne assumiu. A alma continua aí. A alma vai onde as Maria vai. E aí o corpo começou a guiar, porque aí o homem ele começou a andar de acordo com aquilo que ele estava pensando, sentindo. Ele sentia sede, e ele queria água. E para pegar essa água, ele matava. Não me mata não. Ele brigava, ele ia pegar tudo à força para satisfazer as necessidades dele. O corpo é mais marrento, irmão. Ele é marrentão, Ele é marrentão. E o espírito está lá atrás, fica lá atrás, caído, triste, tropeçando, não achava. Mas aí vem Jesus, o plano perfeito, morreu por nós e nos deu de novo a vida de Deus. A luz, pega lá a luz, espírito. Vai para o teu lugar, carne, se sujeita. Se sujeita, carne, vai para o teu lugar. E aí o homem passou de novo a ser alegre, feliz, alegria. Mas a carne, às vezes, quer vir afrontar. Vai lá, carne. E a mente fica ali, precisa ser renovada. Joga a luz nessa mente aí, joga a luz. Amém, obrigada, gente. Deu para entender o que aconteceu conosco? Foi desse jeito. E aí, a gente ainda está nesse processo, jogando muita luz aqui, ó, jogando o quê? A palavra. Para a gente agir, pensar e falar de acordo com a palavra. Olha o que lá em Romanos, olha o que diz aqui
a respeito, né? Romanos 5, 7. Jesus, né, o plano perfeito. A gente até canta isso, não é verdade? Romanos 5, 12, primeiro diz assim. Não diz, mas a ideia é, né, que o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. A gente sabe, o pecado ele ingressou no mundo por meio de Adão. E pelo pecado, a morte. Assim, a morte, ela foi transmitida a todos. E aí, por isso, por quê? Onde está Deus com tantas pessoas sofrendo? Onde está Deus? Nós promovemos, não, como que fala a palavra? Do Life Impact, a gente sustenta, a gente patrocina, pronto. A gente patrocina a ONG Life Impact, lá em Juazeiro do Norte, onde cuida de crianças que foram abusadas ou estavam em sério risco disso acontecer. Crianças vulneráveis, crianças que ou seriam vendidas para a prostituição, porque lá onde existe muita fome, a alma, melhor dizendo, o corpo gritando de fome, o que o corpo fala? Vende seus filhos por uma cesta básica. Guiado pelas necessidades físicas, pelas necessidades fisiológicas, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, quando a carne está no controle. E não vamos julgar, não, queridos. Não vamos julgar aquelas pessoas que estão ali querendo viver, sobreviver. Agora, qual é o papel? É Cristo, é apresentar Cristo, é apresentar uma nova realidade, é apresentar uma nova perspectiva de vida. E aquelas crianças estão sendo transformadas, como Vanusa falou aqui, impactando uma geração. E a geração delas não vai ter que passar por todas essas coisas. Por quê? Porque a palavra chegou. A palavra chegou. Amém, queridos? Então, veja como é cruel. Mas por quê? Onde está Deus? Deus está, queridos, onde Ele sempre esteve. A questão é onde nós estamos. Porque quando o ser humano caiu, Deus não sumiu. Deus chegou, foi para aquele lugar onde sempre encontrava o ser humano e perguntou, onde você está? Eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Eu tentei resolver o meu problema. Eu fiz folha de figueira para me cobrir. Queridos, eu penso assim, no primeiro momento que o homem teve que resolver um problema sem Deus, ele já fez a maior besteira. Porque folha de figueira é algo que provoca queimadura, sabia? Lá, antigamente, né, no tempo das praias, os outros falavam assim, passa chá de figo no corpo. Não faz isso não, querido, dá queimadura que a pessoa tem que ficar internada, fica deformado, não faz isso não. E aí, o primeiro momento que ele tem que fazer algo sem Deus, ele já faz besteira. Ele já faz besteira. Mas aí Deus vai, veste o homem e anuncia o seu plano, virá um descendente que vai acabar com esse problema. A luz, o meu espírito vai voltar para o homem. O meu espírito vai voltar a ter comunhão com o homem. O homem vai poder voltar a ser guiado pelo meu espírito. Amém, queridos? Então, no passado, queridos, todos nós, Marcelo uma vez pregando falou assim, às vezes a gente fica assim, mas é Adão que pecou, o que eu tenho a ver com isso? Mas todos nós estamos no Éden todo dia, tomando escolha. Qual é a escolha que nós temos hoje? Vida ou morte? O que vai aceitar? O que nós aceitamos todos os dias? Quais as escolhas que nós fazemos? E a melhor escolha é aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, para essa luz voltar ao nosso espírito e a gente poder ser guiado por Deus, amém? Romanos 5, 7 diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo, embora que por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer, mas Deus prova o seu amor próprio para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Veja aí,
Nós éramos, queridos, pecadores. A partir do momento que nascemos de novo, aceitamos Jesus como verdadeiro Salvador da nossa vida, não somos mais pecadores. Amém? Ah, mas às vezes eu ainda erro, às vezes eu ainda peco. Isso não faz de você um pecador, ou seja, alguém que vive deliberadamente no pecado, alguém que é dominado pela carne, alguém que só faz aquilo que a carne manda, que procura alegria nessas coisas. Amém? Alguém que vive deliberadamente no pecado é diferente de alguém que eventualmente erra, escorrega. E a graça de Deus nos capacita também para isso, queridos. A graça de Deus não só nos trouxe salvação, mas nos capacita a viver uma vida plena. Mas eu conheço, você está pensando aí, mas eu conheço um monte de crente que vive de qualquer jeito. Por quê? Porque a alma ainda está precisando receber, está recebendo luz, entendimento, está crescendo. Amém? Está sendo transformada. Glória a Deus. Por quê, queridos? Olha, eu vou até ler um versículo aqui que eu gosto muito. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 7. A gente vai ler do 18 ao 24 na versão NVI. Diz assim: sei que nada de bom habita em mim, Paulo falando. Isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? E aí a gente lê e a gente para aí, e a gente fala, miserável. Eu sou miserável, eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo, eu não posso. O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, olha o que está escrito aqui. É isso. Não é? E aí, quando ele fala assim, miserável homem que sou, eu gosto quando a Emily está aqui, porque quando ele fala assim, miserável, Marcelo ministrou muito aqui em Romanos, e ela senta atrás de mim, e ele falava assim, miserável homem que sou, quem poderá me livrar dessa morte? Ela, Chapolin Colorado. E aí eu penso também, sabia que com toda vez que lê isso, quem poderá me livrar? Eu penso, Chapolin Colorado. Porque a gente foi criado, eu não sei vocês, mas assim, eu já nasci vendo o Chapolin Colorado que meu irmão via. E aí eu continuei vendo, meus filhos veem, eu acho ainda. Quem poderá me salvar? Chapolin Colorado. Você vê que a sua mente, a nossa mente, ela sempre vai remeter àquilo que a gente já ouviu, àquilo que a gente já fez, àquilo que a gente já aprendeu, consciente ou inconscientemente. Por isso que o Chapolin Colorado vem. O Chapolin Colorado vem, mas não é ele, não. E se a gente para por aí, a gente se conforma e vamos para o carnaval mesmo, galera. Vamos mesmo. Mas o que continua lá em Romanos 8. Romanos 8. Glória a Deus. Aí, não, 25 ainda diz assim, 7:25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Porquanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu posso fazer, sim, o bem que eu quero. Paulo está contando ali a condição do homem sem Deus.
A condição do homem antes de nascer de novo. A condição do ser humano. Vamos falar assim, porque quando fala homem, as mulheres pensam, é só homem, não, ser humano. Antes de nascer de novo, era assim, queria fazer o bem, mas não podia. E por isso, queridos, é um erro. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, é um erro dizer assim, eu quero sim, mas eu vou me consertar para depois aceitar Jesus. Não vai se consertar nunca, porque você está nesse ciclo. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará? Mas eu tenho uma boa notícia, Cristo já veio e já te livrou. E você pode viver, guiado agora pelo Espírito. Você pode viver não mais escravo do medo, não mais escravo da situação, não mais guiado com medo das circunstâncias que estão lá fora, por fora de você. Eu vou te matar, eu vou te pegar, eu vou fazer isso. Não. Você pode viver em paz, em alegria, contente em qualquer situação, porque essa alegria agora vive dentro de você. Como? Quando você confessa Jesus como Salvador da sua vida. O que eu tenho que fazer? Que obrigação eu tenho que dar? Que quando eu tenho que pagar? Eu tenho que dar o dízimo primeiro? Eu tenho que dar uma oferta? Não! Deus só precisa, como diz o pastor João Roberto, de uma boca e de um coração. Amém? A saber, se com teu coração crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se com a tua boca confessar que Ele é Senhor da sua vida, você é salvo. É só isso. Mas eu preciso me consertar primeiro. Não vai conseguir, queridos, porque a gente está, antes de Cristo, a gente está nesse ciclo. Olha, eu sei, eu vou fazer agora o que é certo. Eu não vou beber. Essa semana toda eu vou ficar sem beber, aí domingo eu vou lá e aceito Jesus. Eu não vou fumar, eu não vou brigar, eu vou andar certinho. Aí eu quero fazer o bem. Aí chega aqui, acontece alguma coisa, eu sinto necessidade da bebida, porque eu fui acostumada e eu não estou liberto. E eu não posso lidar com isso sozinho. Miserável homem que sou, quem poderá me ajudar? Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, do 5 ao 9, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Está falando para aqueles que já nasceram de novo, já aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E agora? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Está dizendo aqui. Se alguém não tem, Paulo está dizendo, se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Amém? E sabemos também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Sabemos também que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para morrer por nós. E que Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém, queridos?
Aleluia. E aí, Romanos 9, 10, 9, já nos dá aquela resposta que eu já citei. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, desse jeito que nós nascemos de novo, na plenitude do tempo, veio Jesus fazer isso por nós. O cordeiro que já tinha sido preparado antes da fundação do mundo. O plano perfeito de Deus. Amém? E, queridos, é tão interessante que a gente vê Paulo, em Romanos, ele vai falando sobre a lei, porque, assim, o homem, quando ele caiu, ele começou a fazer coisas erradas, inimagináveis, como a gente citou, que acontece até, às vezes, de pais terem relações com filhos, estuprarem filhos. Olha que coisa horrível. Coisas horríveis. O ser humano, ele se quebrou. E cada um... Eu gosto daquele livro Engendrados também, que ele fala sobre isso, a autora fala sobre isso, que ela diz assim, quando caímos e quebramos, é como um espelho. Nós éramos um espelho que refletíamos a imagem de Deus. Mas quando nós quebramos, imagina um espelho quebrado, virou vários fragmentos. E aí, quando a gente tem espelho, que quando quebra, né, aqueles vários fragmentos, quando a gente pega um fragmento, a gente olha e dá para a gente ver alguma coisa de nós. Dá para a gente até fazer uma maquiagemzinha, não é? Dá para fazer a sobrancelha. O caquinho está ali cortando o nosso dedo, mas está funcionando como espelho. A gente consegue ver uma imagem. Agora, tem pedacinhos que ficam tão distorcidos que quando você olha assim, você vê o olho aqui, o outro olho aqui, o nariz assim, você vê aquela imagem distorcida. Assim foi o ser humano quando caiu. Tem gente que quebrou, não fez coisas terríveis, mas está quebrado. Tem uns que estão completamente deformados. E são essas pessoas que a gente vê fazer coisas terríveis. Mas por essas pessoas, Cristo também morreu. Amém, queridos? Cristo também morreu. E a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, não é contra as pessoas, mas contra os espíritos que atuam nas regiões, que dão as instruções a essas pessoas. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Olha o que... Então, a lei, queridos, ela veio nos mostrar que nós estávamos errados. A lei lá da antiga aliança, ela veio mostrar. Então, como ela podia mostrar? Dizendo assim, pode, não pode. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Para mostrar que aquilo que ele dizia não pode é porque é errado, é pecado. Então, Deus, ele falava com o ser humano da forma que eles podiam entender. Eles não tinham a lei de Deus gravada dentro deles como nós temos hoje. Hoje, nós não precisamos mais ser guiados pelo pode, não pode. Se você fica muito preocupado, pode, não pode, perguntando, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer tatuagem, eu posso beber, mas beber não é pecado, eu posso beber, eu posso. Se você está muito no pode, você ainda está carnal. Porque a questão não é, eu posso ou eu não posso. A questão é, eu deveria? Por que eu faria? Por que eu vou fazer? O que isso vai me promover na eternidade? Olha, Senhor, lá no Carnaval de 2023, eu fui para Sapucaí. Queimou, irmão. Agora, você vai descer 3 degraus. Entende? Agora, existem pessoas que saem evangelizando. Deu a dica, vou sair evangelizando. O Deus, Senhor, é aquele que sonda os corações. Quem vai fazer a sua obra queimar ou não é o julgamento do Senhor, não é nem o nosso. É do Senhor, a motivação. Então, sonda seu coração. E se for evangelizar no carnaval, avisa o pastor. Porque senão, estou lá evangelizando, pastor. Quando você vê, está lá no gabinete lá. Então, a gente não precisa...
não precisa viver no pode, não pode. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Dominar. Aleluia. E aí a gente vai voltar lá para Filipenses, que diz... Filipenses 4, do 11 ao 13. Digo isto, não por causa da pobreza. Paulo recebeu lá uma oferta da igreja de Filipenses. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, viu lá? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, queridos, quando eu leio esse texto, eu penso assim, queridos, o maior milagre não é Deus suprir as nossas necessidades. Todo mundo concorda que Deus pode. Deus é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Sabemos também, se você é crente, você sabe também que Ele quer, porque Ele é seu Pai. E qualquer pai quer dar coisas boas aos seus filhos. Agora, o maior milagre é Deus nos capacitar a viver contente quando falta. É ou não é? Porque recebi do Senhor uma dádiva. Que alegria! Agora, o negócio está estreito. Mas olha só, estamos contentes. Louvamos ao Senhor, vamos achar motivo de louvar o Senhor, e motivo de louvar o Senhor, louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. Louvamos ao Senhor porque o Senhor cuida de nós, e vai adorando, e vai enaltecendo o nome do Senhor, e continua adorando, e continua contente. Esse é o milagre, queridos. Porque, o Senhor dá, isso é o normal. Agora, anormal, por assim dizer, é a pessoa viver contente em qualquer situação. As pessoas até falam assim, você deve ser rico, né? Só vive rindo. Sou rica sim. Aí você aproveita e fala, eu sou rica sim, eu tenho uma riqueza. Amém. Eu tenho uma riqueza, porque Paulo disse para aquele homem lá, né? Na Porta Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E nós continuamos dessa forma, queridos. Levanta e anda. Amém. Não importa se você tem prata, se você tem ouro. Levanta e anda. Amém.